Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai falar um pouco aí sobre o amistoso que ocorreu ontem entre Vasco da Gama e Maricá, com vitória do Vasco por 4-2. Mas detalhes aí que a gente vai trazer que deixaram o torcedor vascaíno um pouco preocupado aí, principalmente em relação à equipe titular que enfrentou o Maricá ontem. Vamos falar também sobre outros assuntos aí, notícias muito boas aí para o torcedor vascaíno em relação aí a 5 reforços que o Vasco vai ter agora no decorrer, né, do início do Campeonato Brasileiro e também no decorrer da competição. E também vamos trazer detalhes aí, muita gente me perguntando em relação à venda da SAF, né? Essa semana tivemos um desdobramento muito importante em relação a 777, né? Um dos clubes da 777 foi revendido para um bilionário inglês aí que comprou a equipe e abre um precedente, né? Abre aí a possibilidade da mesma coisa acontecer aqui no Vasco. Então a gente vai explicar para vocês qual o impacto dessa notícia e o que o Vasco pode fazer para que algo parecido venha acontecer na SAF vascaína também. Então eu quero convidar você a assistir o vídeo até o final. Peço a sua colaboração deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso trabalho. E você vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, vem fazer parte da nossa família que todo dia tem vídeo para vocês de manhã, de tarde e também no período da noite. Combinado? Fechado? Então bora dar o pontapé inicial aqui no vídeo de hoje, falando um pouquinho aí sobre o amistoso que o Vasco fez ontem, né? O primeiro amistoso visando aí a estreia do Campeonato Brasileiro. Tivemos um jogo ontem contra o Maricá, muito provavelmente teremos aí mais uma ou duas partidas aí nas próximas 2 semanas, né? O Carille quer testar o time, quer testar ali formações de jogo, né? Formações táticas diferentes. E ontem foi um amistoso ali um tanto quanto diferente e contestável, né? O Vasco fez 4 tempos de 30 minutos. Nos 2 primeiros tempos de 30 minutos aí o time titular esteve em campo ali, até com alterações, né? Tivemos o Maurício Lemos começando a partida, tivemos alguns outros jogadores que não vinham sendo utilizados ali também sendo testados, e o Vasco perdeu, o time titular perdeu por 2-1. Depois, no terceiro e no quarto tempo de 30 minutos, o Carille mexeu na equipe, colocou ali uma outra formação, trouxe jogadores que não vinham sendo utilizados, caso do Juan Esforza, caso do lateral direito Paulinho, caso do Souza também, né, que jogou como zagueiro ontem nessa última parte do treinamento. E aí o time reserva venceu por 3-0, virou o jogo ali para 4-2 no total somado ali do resultado da partida de ontem. Então fica uma dúvida, né, no torcedor, pô, time titular foi testado e perdeu do Maricá, depois o time reserva entra e consegue reverter o cenário. O que está acontecendo, né? O que o Carille aí pretende fazer para que essa equipe ganhe constância, ganhe força e possa estar preparada para a estreia do Vasco aí no Campeonato Brasileiro? Lembrando que o Vasco vai a campo no dia 30 de março para enfrentar o Santos, jogo que vai ser às 6h30 da tarde, horário de Brasília, em casa, em São Januário aí, para o público, né? Para o vascaíno que puder estar presente e quiser estar presente, tá lá para apoiar a equipe do nosso Vascão. E agora, mudando um pouquinho de assunto, cara, vamos trazer notícias muito positivas aí em relação à recuperação de jogadores. Ontem à noite, o Vasco aí emitiu um boletim médico em relação a atletas que estão se recuperando de lesão, ou lesão muscular, ou cirurgia que foi feita em alguns atletas. Cara, e notícias muito positivas. Vamos lá. Vasco falou primeiro sobre Adson e Estrela, né? O Adson e o Estrela que já vem se recuperando de uma lesão aí, o Adson uma lesão na tíbia, o Estrela uma lesão no joelho desde o ano passado, e os dois estão ali praticamente liberados, já vem treinando aí normalmente com o grupo, né, com o restante do elenco de forma parcial, não de forma integral, mas a ideia do departamento de futebol, né, do departamento médico do Vasco, é que os 2 atletas possam estar prontos, né? Já possam estar ali disponíveis ao Carille para estreia do Campeonato Brasileiro. E o Adson, como a gente sabe, ano passado foi uma peça super importante naquele melhor momento do Vasco na temporada, né? O Vasco vencendo muitos jogos ali, o Adson, o David ali jogando ao lado do Verratti, e essa volta do Adson talvez possa trazer um ganho técnico e um ganho tático muito grande aí para a equipe do Carille. Os dois aí já participando normalmente das atividades, não de forma totalitária, mas de forma
forma parcial e a tendência é que nas próximas 2 semanas os dois já estejam reintegrados de forma integral ali ao elenco vascaíno. Também foi trazido um boletim médico em relação ao Tietê, Felipe Coutinho e o atacante David. Vamos lá, o Tietê teve uma lesão ali no joelho, né? Mas não foi uma lesão que precisou de cirurgia no ligamento medial colateral. O Tietê já tá voltando também de forma parcial aos treinamentos, não vem sentindo dor, já vem fazendo atividades físicas ali, de impacto, de toque de bola, mas ainda não tá liberado totalmente para voltar aí a participar de todas as atividades. Eu acho que o Tietê deve voltar ali de forma integral junto com o Adson, junto com o Estrela, né? Já vem se movimentando, já vem fazendo trabalhos físicos, né? Mas ainda existe um risco, né? Se voltar antes do programado dessa lesão aí piorar. Então o Tietê está sendo tratado ali com um pouco de cuidado para não ter riscos de evoluir na lesão. Situação do Coutinho, situação que é um edema na coxa, né? O Coutinho já teve essa lesão no começo do Campeonato Carioca, na partida contra o Fluminense, depois a lesão voltou a se repetir na partida contra o Flamengo, então o departamento médico ali, o pessoal da fisioterapia tratando isso com muita cautela para não perder o Coutinho aí por grande parte desse início de Campeonato Brasileiro. Então o Coutinho fazendo trabalhos em separado, na grande maioria, algumas coisas ali, aquecimento, trabalho ali físico que não seja tão pesado, ele faz juntamente com o restante do elenco, mas Coutinho sendo preparado aí para voltar também já no início da competição, talvez não como titular, mas talvez já tendo, né, a possibilidade de ser relacionado para a primeira partida do Campeonato Brasileiro. E aí a gente chega no David, né, o atacante David que teve uma lesão muito séria no joelho ano passado, fez uma cirurgia para poder se recuperar, né? A mesma cirurgia feita pelo Jair e pelo Paulinho ano passado, né? No ligamento do joelho direito dele, e o David está tendo uma recuperação muito boa, muito rápida, né? O David está se recuperando mais rápido do que o Jair e também do que o Paulinho, né? Ele está pulando etapas. Era esperado que ele só voltasse aos campos entre agosto e setembro, porém ele já está com uma evolução tão grande que esse prognóstico, né? Essa possibilidade de volta já foi antecipado ali possivelmente para o mês de junho. Então o David aí tendo essa recuperação acelerada, não pode pular tantas etapas assim, porque senão acaba sobrecarregando o ligamento, mas notícia muito boa, né? Como eu falei anteriormente, o Adson e o David ano passado fizeram, né, que a evolução do Vasco dentro da competição tivesse realmente aí uma aceleração muito grande. Então a expectativa é que o David também possa estar voltando aí antes do esperado, ali por volta do mês de junho, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho antes aí esse retorno do David. E agora, seguindo aqui o vídeo, cara, eu vou entrar num assunto delicado e um assunto que muita gente vem me perguntando, que é sobre a situação da revenda do futebol do Vasco. E essa última semana agora, nós tivemos um desdobramento, né, muito importante vinda da Austrália. Você fala, pô, Mário, como assim da Austrália? O que está acontecendo do outro lado do mundo? A 777, que comprou o futebol do Vasco há 2 anos e meio atrás, tinha outros clubes. Tinha clube na Itália, clube na Alemanha, clube na Bélgica e clube na Austrália. Eles tinham comprado a SAF do Melbourne Victory por lá, né? Fizeram investimentos por lá e depois teve todo o imbróglio, a 777 acabou quebrando, né? O Melbourne Victory ficou numa situação muito parecida com a do Vasco da Gama. Porém, o Melbourne teve algumas reuniões aí no decorrer dos últimos meses com pessoas ligadas à 777 e principalmente dirigentes ligados à ACAP, que é a controladora hoje da 777, e essas reuniões, né, todos esses encontros acabaram indo num caminho de acordo, né? Foi um acordo bilateral, as duas partes entraram ali num consenso e conseguiram revender o clube para um bilionário inglês, né? O dono, ele é dono do Brighton da Inglaterra, o nome dele é Tony Bloom, é um cara muito conhecido na Inglaterra. Então esse sujeito, esse investidor comprou todas as ações, né? Comprou toda a participação da 777 no Melbourne Victory. Não estou falando que esse mesmo investidor vai comprar as ações do Vasco, mas o que pode e deveria de repente acontecer é o próprio Vasco, clube associativo, através do Pedrinho, que é o presidente, de todas as pessoas em torno do Pedrinho, é tentar se reunir, tentar entrar num consenso, né, num acordo com a 777, para que a gente possa acelerar esse processo de revenda do Vasco, porque se continuar nessa briga judicial, se continuar empurrando os prazos aí, como já vem acontecendo há mais de um ano, cara, o Vasco já está numa briga judicial, né, nesse litígio com a 777 há mais de um ano, e pelo que parece,
Se as duas partes não entrarem no acordo, isso aí pode se estender por mais 1, 2, 3 anos e o Vasco ficar nessa situação extremamente complicada aí para que um novo investidor venha comprar as ações e venha tomar conta, né? Vem aí a tomar aí a administração e se tornar aí, né, o dono da Vasco da Gama SAF. Então acho que o Vasco deveria pelo menos se espelhar, tentar entender e de repente copiar, né, esses moldes que foram feitos na Austrália aqui no Brasil, para que a gente possa aí acelerar o passo aí e ter esse novo investidor chegando o mais rápido possível aqui no nosso clube. Beleza, rapaziada? Então é isso. Pedi para você não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, quem puder compartilha e mais tarde a gente está de volta 4 da tarde com o nosso segundo vídeo aqui para vocês. Um abraço, tamo junto.